Não sabemos se o espaço cósmico é finito ou infinito, pois ambas as opções são compatíveis com as equações da relatividade geral. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio. Hoje vamos poder falar sobre a forma do universo, do espaço-tempo, mas também vamos abordar um tema um pouco mais misterioso, um pouco mais complexo, o tema da vida no universo. Jean-Pierre Luminet é nosso convidado para responder as perguntas. Olá, Jean-Pierre. Olá, Christoph. Então, é verdade que quando falamos de vida no universo, às vezes temos a tendência de nos projetar, de projetar um pouco o nosso sistema solar em todo o resto do universo? Acreditamos que atrás de cada estrela pode haver um planeta parecido com o nosso. No entanto, ainda não detectamos sinais de vida em outros lugares. Falamos disso no episódio passado, no Paradoxo de Fermi. Mas quais são os pré-requisitos, as condições que permitem a vida no universo? Sim, é verdade que a gente sempre, em tudo, tende a cair no antropocentrismo, a generalizar para o universo aquilo que conhecemos muito localmente no nosso planeta Terra. E isso é particularmente o caso para a grande questão da vida extraterrestre, onde, a princípio, é verdade, quando falamos de vida extraterrestre, pensamos imediatamente em alienígenas, nos homenzinhos verdes, esse tipo de coisa, mas os pesquisadores que trabalham nessa área, que chamamos de astrobiologia ou exobiologia, que se tornou uma disciplina muito importante dentro das ciências do universo, que, portanto, refletem sobre as condições de surgimento da vida no universo. Para eles, a vida é essencialmente a bactéria. A forma natural da vida é a bactéria. Não esqueçamos que a vida na Terra, que acreditamos ter surgido há 3,8 bilhões de anos, as primeiras formas de vida bacterianas, ou seja, bactérias unicelulares, permaneceram nessa etapa por mais de 2 bilhões de anos. Então, eventuais extraterrestres avançados, se tivessem revisitado o nosso planeta nessas épocas, não teriam notado nada porque a vida estava no fundo dos oceanos, na forma de bactérias, esse tipo de coisa. Então, a vida é a bactéria, agora resta entender como surgiram as primeiras bactérias, então começamos fazendo uma aposta. Primeiro, a gente reflete sobre o que é o ser vivo. Não temos realmente uma boa definição do que é o ser vivo, sabemos simplesmente que é um estágio de complexidade química, e a complexidade química do que sabemos sobre a química é baseada essencialmente no carbono. Entre todos os elementos da tabela periódica, o carbono é de longe o átomo que tem a maior capacidade, devido à sua estrutura eletrônica externa, de se ligar ao hidrogênio, ao oxigênio, ao nitrogênio, etc., para formar grandes moléculas. Portanto, moléculas complexas que vão dar origem aos nucleotídeos, aos aminoácidos, esse tipo de coisa, que formam os blocos fundamentais da vida, mas que ainda não são a vida. Então, na história inicial da Terra, a química fez o seu trabalho e as moléculas chamadas pré-bióticas se formaram há 4 bilhões de anos. Depois houve essa transição ainda incompreendida e misteriosa que gostaríamos muito de poder reproduzir em laboratório, já que houve experimentos famosos de Urey e Miller nos anos 1950 para recriar as condições da Terra primitiva e brincar de Dr. Frankenstein tentando criar vida de um caldo de cultura. Isso falhou. Isso significa que algo está faltando, mas ainda assim é baseado na ideia de que vamos começar com carbono, água e uma fonte de energia. Pode ser energia solar, energia interna da Terra ou todo um conjunto de coisas. Hoje em dia, a gente tende a pensar que as primeiras formas de vida terrestre apareceram no fundo dos oceanos. Então, há 3,2 bilhões de anos, perto do que chamamos de fumarolas, onde são chaminés submarinas, onde há ressurgências da energia interna da Terra, e as primeiras formas de vida teriam aparecido ali e teriam permanecido por bilhões de anos simplesmente nessa forma. Mas, apesar de tudo, a bactéria representa um estágio incrivelmente, que nos parece simples, enquanto ser vivo, muito evoluído, mas parece um salto radical em relação ao mundo mineral. Então, passar do mineral para o vivo, eu nem estou falando ainda do vegetal. O vegetal é um passo ainda muito mais avançado, é algo cujos parâmetros a gente não domina, e tudo está aí, no domínio dos parâmetros. Quais são os parâmetros necessários para chegar ao ser vivo, à bactéria, simplesmente? Se nos limitarmos aos 3 ingredientes mínimos que achamos necessários, eu repito, carbono, água, de preferência em estado líquido para poder propagar as interações. Então, isso impõe uma faixa de temperatura entre 0 e 100 graus, uma faixa bastante particular nas condições de temperatura que existem no cosmos, e uma fonte de energia.
Isso existe em todo lugar, então a vida deveria surgir em todo o universo, já que as leis da física e da química são iguais em todos os lugares. Então, é uma aposta científica que parece razoável dizer que, a partir do momento em que a vida apareceu na Terra há 8 bilhões de anos, se encontrarmos condições favoráveis em outro lugar, mesmas causas e efeitos, a vida também deve surgir ali. Essa é uma das razões, aliás, pelas quais há tantas pesquisas em Marte, para tentar detectar possíveis bactérias fósseis. Então, por que fósseis? É difícil porque sabemos que as condições iniciais de Marte, há cerca de 3,8 ou 4 bilhões de anos, eram idênticas às da Terra. Sabemos que houve água em Marte, uma atmosfera, etc. Então, é uma aposta razoável. Pode ter existido uma primeira geração de bactérias em Marte, semelhantes às primeiras terrestres. Depois, os destinos dos dois planetas se separaram. Marte basicamente perdeu sua atmosfera, que foi varrida pelo vento solar, e por isso Marte se tornou hoje um deserto. Então existe essa aposta que parece razoável. Dito isso, nada garante de fato, enquanto não encontrarmos algo convincente que a vida tenha surgido em Marte, ou se vamos encontrá-la com facilidade, colocando um rover, raspando todo o solo, medindo amostras. Isso seria incrível, obviamente. Se fizéssemos isso, não é nada impossível. Se formos otimistas, há quem diga que o pessoal da NASA está trabalhando nisso, então eles são necessariamente otimistas. Daqui a 10 anos teremos provas. Se encontrarmos prova de vida fóssil em Marte, mesmo extinta há muito, isso valida a aposta inicial e mostra que poucos parâmetros bastam para a vida surgir. E então vamos encontrá-la um pouco por toda parte no universo. Você sabia que existe outro candidato ainda mais interessante que Marte? No sistema solar, são os satélites naturais dos grandes planetas, dos gigantes gasosos, que estão cercados principalmente por satélites gelados, cobertos de gelo. Nem todas as coisas que são, que são. Como a Europa, por exemplo, o grande satélite de Júpiter, Encélado e todo um conjunto, eles são cobertos por uma crosta de gelo, o interior é quente, isso é medido em infravermelho, e então fazemos modelos de estrutura interna desses satélites, com oceanos subglaciais, oceanos de água líquida. Então, também temos ali as condições, não está ao ar livre, está escondido sob a crosta de gelo, mas temos as condições mínimas. Uma fonte de energia, que é a energia interna do planeta, água, ela está líquida nesses oceanos. E a química do carbono, que é onipresente, foi verificada através de geysers, ou seja, são erupções que observamos, que nossos telescópios e sondas espaciais exploraram. Esses sistemas detectaram tipos de erupções na superfície, por exemplo, de Encélado ou de Europa. Hoje são como geysers, jatos de vapor de água, e na qual a análise química à distância mostra que há moléculas orgânicas, não seres vivos, mas moléculas orgânicas, simples assim. A química do carbono, a química orgânica é a química do carbono. Então estão aí as três condições. E então, os astrobiólogos mais fervorosos me dizem que eles insistem. Poderia haver bactérias nos oceanos subglaciais, nos planetas do sistema solar não fósseis. Desta vez, tudo bem, isso seria incrível. Agora, as coisas nunca são tão simples e tão idílicas quanto a gente pensa. A gente não conhece todos os parâmetros que determinam o surgimento da vida. Eu diria até que é quase certo que existem muito mais do que três, porque se resumisse aos três de que falei, carbono, água líquida e energia, já teríamos encontrado vida em vários lugares, até sinais distantes, então existem mais de três. Sabemos que na Terra, aqueles que realmente se interessam pela história da vida aqui, foi preciso todo um conjunto de outras condições para que a vida pudesse aparecer na Terra. Pois é, e esses são conceitos próprios da própria história do planeta Terra. Por exemplo, a formação da Lua em condições muito particulares. Sabe-se que a Lua se formou cerca de 30 milhões de anos após a formação da Terra, após um impacto gigante entre um pequeno planeta do tamanho de Marte no sistema solar primitivo que estava se formando. Havia muitos objetos vagando, ainda não estava estabilizado, diferente de hoje. Havia um planeta, um pequeno planeta, que foi batizado postumamente de Theia, aliás, que teria atingido a Terra não diretamente, mas sim, e que teria arrancado uma parte da crosta terrestre.
Isso teria criado, então, uma chuva de detritos, então os detritos teriam sido ejetados, uma parte deles. Nossa parte teria permanecido em órbita ao redor da Terra e teria se reagrupado para formar a Lua. É isso, e então é esse sistema, esse modelo de colisão que explica melhor até agora as características da Lua, já que as primeiras missões Apolo na Lua mostraram que a Lua não se formou como a maioria das outras. Des outros satélites do sistemas solares, principalmente. Ela não tem núcleo de ferro nem campo magnético, então é o modelo da colisão. Já só as condições muito específicas que levaram à formação da Lua parecem ter desempenhado um papel importante no surgimento da vida. Uma das razões é que a presença da Lua estabiliza mais ou menos o eixo de rotação da Terra sobre si mesma. Caso contrário, haveria caos no sistema solar, não teria ela nem. Os eixos de rotação dos planetas podem inclinar-se, inclusive mais de 90 graus, como é o caso, por exemplo, do planeta Urano, etc. Estabilizar o eixo de rotação de um planeta aproximadamente perpendicular ao plano orbital, que chamamos de plano da eclíptica, permite estabilizar a longo prazo os climas, porque, caso contrário, haveria enormes variações na insolação, etc. Depois, outros, principalmente os geólogos, nos dizem que a tectônica de placas desempenhou um papel absolutamente essencial para permitir o surgimento da vida. Agora, eu não conheço em detalhes todos os argumentos, etc. E quando acrescentamos muitos outros fatores, percebemos que há uma sucessão de parâmetros ainda desconhecidos, mas que podem ser muito mais do que 3 para o surgimento da vida na Terra. Então, o que isso significa? Os que acrescentamos não são mais parâmetros universais como água, energia e carbono, mas sim específicos à evolução de cada planeta. Ora, a descoberta de todos os sistemas planetários extrasolares que estamos fazendo nos mostra, como já tive a oportunidade de dizer, uma diversidade extraordinária entre os planetas. Há muito poucos casos, mesmo que às vezes falemos de exoterras, pronto, é uma exoterra, é um planeta que vai ter mais ou menos o tamanho da Terra, que talvez seja também, localizadas em uma zona potencial chamada de habitabilidade ao redor da estrela, onde a água poderia estar entre 0 e 100 graus, porque não está nem muito perto nem muito longe. Isso está longe de ser suficiente para o surgimento da vida, porque esses planetas teriam tectônica de placas. Por que ela teria um satélite do tipo da Lua, com uma relação de massa muito importante para provocar? Então, há marés, porque na Terra a influência da Lua sobre a Terra também acontece através das marés. Além de estabilizar a rotação, também tem papel importante. Elas estão associadas à disseminação das primeiras formas de vida no fundo dos oceanos através das marés, então existe todo um conjunto de fatores. Então agora chegamos a uma ideia muito popular hoje em dia que é: existem tantos planetas no universo que vão apresentar esse argumento para você, incluindo astrobiólogos sérios. Se existem cerca de 1 milhão de bilhões de planetas estimados em 10 à potência 23, 1 milhão... O universo observável, dizem hoje, estatisticamente, é uma estatística. C. É impossível que a Terra seja o único lugar a abrigar vida. Então, sim, a princípio a gente quer acreditar nisso, mas quando a gente pensa sobre isso, o argumento não se sustenta. Enquanto não conhecermos todos os parâmetros que levam à vida, atualmente há duas teorias em confronto. A dos astrobiólogos, conhecida como teoria da vida abundante, que é mais popular. Isso ocorre porque alguns defendem essa ideia. E depois tem a outra teoria, que se chama teoria da Terra Rara, que destaca as novas descobertas, de fato, sobre a diversidade extraordinária, a história individual de cada planeta que seguiu seu próprio caminho, sua própria evolução, e com uma cadeia de parâmetros que faz com que, no final das contas, a vida possa realmente aparecer no universo. Eu sempre repito, a vida começa com bactérias, mas isso não acontece com tanta frequência assim, é isso. Me diverti fazendo um pequeno cálculo. O que chamamos de combinatória. Combinatória é uma coisa matemática, o cálculo de probabilidades que permite calcular o número de combinações possíveis dependendo de diferentes parâmetros dos fatores do universo. Por exemplo, você se interessa por um evento, por uma ocorrência, ou por um fenômeno como o surgimento da vida, ou algo que dependa de vários parâmetros, e você vai calcular o número de combinações possíveis que levam a essa ocorrência específica. É isso, e isso pode ser um pouco surpreendente.
No estúdio somos cerca de 6 pessoas, incluindo cinegrafistas, equipe de som e nós mesmos. Qual é o número de nós, 6 pessoas? Se a gente trocar de lugar todas as combinações possíveis, mudando de lugar para nunca ter a mesma coisa, você sabe o que é muito simples, é fatorial de 6, é fatorial de 6, então é 6 multiplicado por 5, multiplicado por 4, multiplicado por 3, multiplicado por... isso dá 720. Existem 720 maneiras diferentes de colocar, a gente pode estar em um programa de TV, por exemplo, de colocar 6 pessoas juntas. Vamos supor que só exista uma combinação possível para se chegar a algo. Uma discussão interessante. Pronto, bom. Então, agora, o cálculo de uma combinação tem apenas uma. Se houver mais ou menos 22 ou 23 parâmetros, necessário e combinado, arranjado de uma certa maneira em uma sequência específica para resultar no surgimento da vida, existem fatorial de 22 ou fatorial de 23 combinações possíveis. O que é absolutamente enorme é da ordem do número de planetas que existem no universo. Simples assim. Então, isso significa que isso só poderia acontecer, eventualmente, uma única vez. Veja, o argumento estatístico não faz absolutamente nenhum sentido, exceto se você, de fato, exceto se você conhece o número de parâmetros. Então, pessoalmente, eu não quero acreditar nisso, porque eu também preferiria a ideia de que em breve vamos encontrar bactérias fósseis em Marte ou europianas, bactérias europianas no oceano subglacial do satélite Europa, ou enceladianas, titanianas, etc, etc. Seria incrível, mas infelizmente, como astrofísico, é simples. Então vai fazer quantidade da vida abundante, ela é extremamente frágil. Então eu digo quantidade, ser o único planeta do universo a ter visto surgir, nem estou falando do meu Sapiens, mas quantidade da quantidade. A quantidade mais extrema, pelo menos disso temos certeza, é a forma mais extrema da teoria da Terra rara. Mas eu acho que a verdade, se é que podemos falar de verdade nesse campo, como sempre, está entre os dois. Ou seja, eu não acho que a vida, infelizmente, seja tão abundante assim, espero que ela não seja tão rara. De qualquer forma, também temos uma resposta bem natural para o paradoxo de Fermi, do qual falamos, mas aí o paradoxo de Fermi nem sequer se refere a civilizações tecnologicamente avançadas. Isso trata basicamente das bactérias. Des bactéries.